Histórias Quilombolas, por Vinícius Ferraz. Esta obra é dedicada ao povo quilombola, à ancestralidade negra de Além-Mar e cearense, a todas as lideranças populares, a todos os artistas, pesquisadores que lutam em seus territórios por um país mais justo, que acolha seu povo com reconhecimento cultural, justiça social e terra para todos. A memória de Alfredo Rafael, educador e escritor da comunidade quilombola Serra do Evaristo de Baturité. Acolhimento aos leitores. Querido leitor, o Ceará também é território quilombola. São dezenas de comunidades quilombolas reconhecidas oficialmente e muitas outras em processo de reconhecimento. Cada um desses povos carrega consigo uma riqueza cultural diversificada, repleta de materialidade, espiritualidade e significados no campo da religiosidade, saberes, vestimentas, danças, sabores, cânticos, brincadeiras, histórias. Ainda assim, cada quilombo cearense vivencia a luta pela terra, assim como a resistência ao racismo, à violência e ao apagamento histórico. As histórias que você encontrará neste livro pertencem aos povos de 3 comunidades quilombolas cearenses: Serra da Rajada Caucaia, Serra do Evaristo Baturité e Cumbe Aracati. As narrativas foram partilhadas comigo durante os diálogos e as vivências que experienciei nesses territórios, no contexto da minha pesquisa, Histórias da Tradição Oral, fortalecendo a memória e o presente de povos quilombolas cearenses, que contou com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult Ceará, através do edital Ceará das Artes, categoria Literatura, Pesquisa e Memória Literária, 2024-2025. Acredito que com a anuência de seus guardiões e narradores originais, as histórias da tradição oral devem ser registradas, para assim compor o acervo de bibliotecas, escolas, universidades, clubes literários e rodas de leitura afetivas e familiares de todos os lugares do Ceará. Desse modo, daremos um importante passo para fortalecermos um processo cultural e educativo que ajudará a sociedade brasileira a conhecer melhor o Brasil profundo, do qual as comunidades quilombolas fazem parte. No quilombo, a palavra faz germinar mundo e florescer a vida comunitária. Ela é a própria semente da qual todas as coisas brotam. Faz emergir a história mais remota que explica a fundação da comunidade, as vivências do cotidiano expressas nas tradições, os rituais e, inclusive, aviva os encantamentos e encantados que habitam o lugar ou que transitam por ele. As 9 histórias da tradição que ora apresento nesta obra e que convido à leitura demonstram de que forma parte desses povos quilombolas convivem com o mistério. Leia com respeito e acolhimento, como quem caminha por um território sagrado, como quem escuta as vozes da nossa ancestralidade ecoando no presente. O Cumbe do rei Dom Sebastião. A comunidade quilombola do Cumbe está situada em território onde no século XVIII operavam 9 engenhos que produziam aguardente e rapadura, explorando a mão de obra das pessoas negras escravizadas. Aqueles engenhos foram estabelecidos à margem direita do rio Jaguaribe, justamente em terras que outrora pertenciam aos povos indígenas. O Cumbe é um lugar que concentra muitas forças da natureza: mar, rio, manguezal, dunas, lagoas de água doce, terra fértil. Um espaço de memórias e ritualísticas indígenas, mas também de sofrimento e resistência dos povos negros. Por isso o Cumbe fez-se ponto de confluência entre vidas, destinos, ancestralidades, crenças e espiritualidades. Contam os mais antigos que no alto do Morro do Cumbe, o que hoje chamam de dunas, era possível avistar encantado o rei português Dom Sebastião, aquele que desapareceu em combate no ano de 1578, durante a batalha no Marrocos, no norte da África. Em certos períodos do ano, ao meio-dia ou à meia-noite, do morro ecoavam os toques de tambores de guerra da cavalaria de Dom Sebastião. O povo permanecia dentro de casa, evitava sair nesses horários, porque temia o rei, que era tido como cruel e impiedoso com quem desobedecesse às suas ordens,
ou professasse outra fé diferente da cristã. Diversas narrativas dos homens mais velhos da comunidade ou das mulheres lavadeiras da lagoa dá conta de terem ouvido os tambores do rei vindo do morro, de terem observado o rei cavalgando no horizonte através das dunas, ou mesmo terem avistado Dom Sebastião, junto do seu exército, adentrar o mar. Quando voltará Dom Sebastião? Quando o triunfante irá redimir esse tempo em que vivemos? É o que muitos se perguntam há séculos, em diferentes tradições culturais, mundo afora. Muitos aguardam esperançosos o seu retorno, mesmo sem respostas. Porém, o que sabemos é que no Quilombo do Cumbe existe um portal que permite ao rei Dom Sebastião fazer sua travessia desde muito tempo, da encantaria para este mundo. O pai do mangue. O manguezal é vida. Quem já experimentou adentrar sente sua energia subir das pés à cabeça, tomar o corpo. Sabemos que a concentração de tantas forças da natureza, da lama, do lodo, do barro, das plantas, do ar, das águas correntes, ajuda a manter o nosso equilíbrio, o do planeta. O mangue atua como um sistema de filtragem natural, removendo sedimentos e poluentes e melhorando a qualidade de água dos rios e do mar. As raízes e a vegetação dos manguezais agem como barreira natural, protegendo as encostas marinhas da erosão, que são provocadas pelas ondas, pelas tempestades e as variações das marés. A vasta decomposição da matéria orgânica que acontece ali auxilia no ciclo do carbono e, por conseguinte, na regulação do clima da Terra. O manguezal é um berçário da biodiversidade, onde uma grande variedade de espécies marinhas e terrestres se alimentam ou utilizam esse ambiente para a proteção dos seus filhotes, desde o início do ciclo da vida. Centenas de pessoas tiram seu sustento dele, através da pesca, da coleta de mariscos, dos caranguejos ou do turismo sustentável. Por conta disso, na comunidade quilombola do Cumbe, o manguezal é amado, é celebrado, encarnado, abraçado. Contam os pescadores e as pescadoras mais antigos que o lugar tem um guardião, o pai do mangue. Trata-se de um ser ancestral negro que está ali desde o início do mundo, dos tempos imemoriais. O próprio pai do mangue, encantando o bar e as águas profundas lamaçais, teria criado o mangue e os seres que ali habitam. Por conta disso, seria também o responsável por acompanhar e manter o equilíbrio das coisas da natureza. Assim ele vaga por entre as marés, realizando os seus encantamentos, protegendo os animais e as plantas, afastando os malfeitores, não permitindo a desordem. Hoje o pai do mangue ajuda também os humanos. Os pescadores e as pescadoras dizem que quando avistam das suas embarcações a aparição do encantado, à beira do manguezal, é um aviso de que eles devem retornar para a costa, pois a maré não estará boa e a pesca não será próspera. Engazeira. Havia no quilombo uma imponente árvore centenária, a engazeira. Essa árvore estabelecia a divisa entre o território do Cumbe e o de Canavieira. Porém, essa engazeira era repleta de mistérios. Durante praticamente todo o ano, a árvore era seca e sem vida, parecia morta. Contudo, no mês de dezembro, ela florescia bela e frondosa. No passado, a árvore ficava no caminho de uma vereda, que era lugar de passagem de muitas pessoas, inclusive dos donos do engenho da região. Contam que um homem de posses, que seguia caminho por ali na direção da praia, resolveu descansar à sua sombra. Mas antes de tirar um cochilo por segurança, ele decidiu enterrar próximo às raízes da engazeira uma grande quantidade de ouro que trazia consigo. Acontece que ele havia sido perseguido por um bandido que lhe tirou a vida, e o assassino, não encontrando o ouro na bolsa da vítima, fugiu. Contam os antigos que aquele tesouro esquecido no ventre da terra se tornou uma botija. Na região Nordeste, uma botija é um recipiente de barro, um vaso ou um baú de madeira onde se depositam ouro, joias preciosas ou dinheiro para ser escondido, quase sempre enterrado. Na maioria das vezes, a revelação da localização exata de uma botija passa a ser resultado da ação de seres encantados, que revelam esse segredo aos seus escolhidos, através de aparições misteriosas ou durante os sonhos.
Mas como aquela botija estava associada a um crime, os nativos do Cumbe acreditavam que nela havia uma maldição. Diziam que para encontrá-la seriam necessárias pelo menos 2 pessoas portando objetos cortantes, tesoura e punhal. Porém, a profecia tenebrosa advertia que no momento em que fosse desenterrado o tesouro, um dos parceiros, tomado pela cobiça, iria apunhalar o outro. Por isso, ninguém nunca ousou mexer na botija da engazeira. As pessoas até evitavam passar perto da árvore. Infelizmente, alguns anos atrás, os ambiciosos de outra ordem, invasores e vendedores ilegais de terra que destroem a natureza em troca de lucro, queimaram a mata, atingindo a árvore que foi destruída em um incêndio. No fim das contas, parece que o tesouro desapareceu no portal de encantaria, que era aquela engazeira, e o seu ouro jamais foi encontrado. A tocha de fogo. Na Serra do Evaristo, certa madrugada de lua cheia, um homem chamado Luiz Venâncio decidiu preparar o seu jumento para ir buscar água na cacimba. Era um tempo de falta d'água na comunidade quilombola. O poço ficava um pouco distante de sua casa. Assim, por volta das 3 horas da manhã, ele partiu. A escuridão da noite não lhe permitia observar o que havia pelo caminho, trazendo muita dificuldade para aquela jornada. Mas eis que numa estradinha rumo à cacimba, o homem percebeu que estava sendo seguido. Nervoso, ele ampliou as passadas e andou, cada vez mais rápido. Porém, a sensação de que havia algo no seu encalço não diminuía. Mais adiante, ele tomou coragem e decidiu olhar para trás. E o que viu? De imediato nada, apenas um clarão lhe tomou a vista. Mas quando fitou os seus olhos com firmeza, finalmente avistou quem lhe perseguia. Era uma tocha de fogo suspensa no ar, sem que ninguém a empunhasse. Espantado, passou a andar com mais rapidez, e a tocha continuou, na mesma velocidade. Quando ele parava, ela fazia o mesmo. Quando prosseguia, persistia a perseguição. Foi então que a chama decidiu ultrapassá-lo, tomando a dianteira, clareando tudo à sua volta. Em determinado momento, seu jumentinho assustado travou e não andou mais nem para frente nem para trás. Destemido, o senhor Luiz então decidiu confrontar aquele objeto misterioso e arremessou contra ele sua macaca, uma chibata de relho de cabo de madeira, com a qual conduziu o animal. A tocha distanciou-se mais à frente e o homem continuou, até chegar à cacimba. O clarão prosseguiu, desaparecendo estrada adiante. Sabe-se que ninguém nunca mais avistou aquele fenômeno. De onde partira ou para onde foi aquela luz encantada? Qual era a sua intenção? Nenhum morador do quilombo, nem os mais velhos têm essas respostas. A Mangueira do Fato. No caminho que dava acesso aos soares, em uma ladeira bastante inclinada, havia uma mangueira gigantesca. O terreno era tão íngreme que ninguém conseguia passar por lá caminhando. Tinha que andar com passada rápida, ou mesmo dando uma carreirinha. Já a mangueira tinha a copa tão frondosa que seus galhos e suas folhas juntas tapavam completamente a luz do sol. Durante o dia, quem porventura resolvesse passar por debaixo da árvore parecia estar em um longo túnel na escuridão. Já quem por ali andasse à noite não conseguia sequer ver onde estava pisando, ou mesmo avistar o contorno da estrada. Contam os moradores do quilombo que, ao passarem naquele lugar, percebiam uma força, uma espécie de energia vindo da árvore, o que provocava uma sensação de arrepio no corpo. Ao mesmo tempo, sentiam exalando um cheiro muito forte. Por vezes, enquanto as pessoas atravessavam a ladeira, caía do alto daquela árvore uma coisa mole, que parecia um fato, vísceras de animais. Daí veio o nome, Mangueira do Fato. Então, nesse momento, era gente correndo em disparada, gritando de medo e procurando abrigo. A árvore ficou conhecida como um lugar onde diversas coisas sem explicação aconteciam. Infelizmente, a mangueira não existe mais. Em noites de lua cheia, muitas histórias que remetem a ela são contadas na comunidade. Na década de 1980, durante a chegada da energia elétrica ao quilombo da Serra do Evaristo,
a Companhia de Energia Elétrica destruiu a árvore para a passagem de postes e rede de fiação. Às vezes, a chegada do progresso sem planejamento e respeito às tradições e ao patrimônio da comunidade cometem erros irreparáveis. A Mangueira do Fato permanece viva apenas na memória da comunidade. A procissão. No tempo em que não havia luz elétrica na comunidade quilombola da Serra do Evaristo, em uma noite de escuridão, um morador chamado Francisco diz ter avistado tarde da noite uma procissão. Outras pessoas também tiveram essa visão. Tratava-se de um cortejo religioso diferente, pois nele não havia nenhum morador da comunidade. Eram dezenas de pessoas desconhecidas subindo a pé a Serra do Evaristo. Eles trajavam roupas brancas e seguravam velas. A romaria seguiu pelas ruas do Quilombo em direção ao lugar sagrado, onde hoje está situado o Museu Comunitário. Depois disso, desapareceu. Dizem que de tempos em tempos a romaria do povo de branco caminha beirando a madrugada, podendo ser avistada por quem tem coragem de sair de casa e ir à rua para esperá-la. A Pedra Encantada. Contam que na comunidade quilombola da Serra da Rajada há uma pedra que o povo diz ser encantada. Todos que se aproximam ficam admirados com sua beleza única. Existe no centro da rocha uma rachadura no formato parecido de uma janela, de onde brota uma árvore abundante. Dizem que quem passa por lá em uma sexta-feira de lua cheia vê uma linda mulher de cabelos longos e dourados cantando uma música com uma voz intensa e radiante. Por aquela abertura da janela é possível observar uma mina de ouro. Os mais velhos dizem que se trata de um portal para uma encantaria, mas advertem: quem tentar atravessá-lo a fim de pegar o ouro ficará preso, pois a janela se fechará para sempre. Por isso, nas noites de lua cheia, os moradores do quilombo até evitam passar diante daquela rocha. Os mais antigos testemunham que pessoas que já estiveram ali no passado desapareceram e nunca mais foram vistas. A Pedra do Sapo. Na comunidade quilombola da Serra da Rajada, lugar de vegetação bonito, entremeada por córregos e quedas d'águas frescas e abundantes, existe uma diversidade de minérios de diferentes tamanhos e formatos. Entre eles, existe um de aparência muito peculiar, uma rocha cujo formato é idêntico a um sapo. Diz o povo que essa pedra é encantada. Em dias muito especiais, à meia-noite, os olhos do sapo se iluminam e ficam incandescentes. É um clarão de luz forte. As pessoas mais corajosas que por ali passam ficam deslumbradas. Outras assustadas saem correndo. Ninguém sabe explicar por que isso acontece. Alguns dizem que o sapo é um guardião do lugar e que o lumiar dos seus olhos é um sinal de que está sempre atento a tudo que acontece na natureza. O assobiador. Muitos anos atrás, viveu no alto da Serra da Rajada um moço chamado Samuel. Infelizmente, ninguém sabe por qual motivação ele cometeu um terrível crime, assassinou o próprio pai. Dizem que depois desse ato terrível, passando um tempo, ele colocou a alçada do seu pai dentro de um saco que carrega na altura do peito. Amaldiçoado pelo seu ato, passou a vagar de um lado para o outro pela linha da serra, a sua parte mais alta. E quando chega a um dos pontos mais extremos, ele dá um assobio muito forte. Há relatos de diversos moradores que, mesmo morando em um terreno mais embaixo, ouviram seu lamúrio em forma de assobios. Vários caçadores da região, ao ouvirem aquele som agorento, desistiram imediatamente de caçar, pois sabiam que não seria mais possível encontrar os animais. Mesmo nos dias de hoje, o assobiador continua perambulando pela serra e alguns ainda escutam seus assobios. Sobre os colaboradores dessa obra, eu gostaria de expressar afeto e reverência às comunidades quilombolas do Cumbe, Serra do Evaristo e Serra da Rajada, pela oportunidade de construir este livro. O meu respeito a Alfredo Rafael, que já ancestralizou retornando à morada espiritual, mas que deixou um pequeno livreto intitulado As Lendas e Histórias da Comunidade Quilombola Serra do Evaristo,
com o registro de 7 histórias da tradição oral do seu povo. Em especial, gostaria de agradecer a 3 pessoas que colaboraram diretamente com suas memórias, energias e disposição para que essa comunhão de memórias e histórias da tradição e saberes ancestrais pudessem circular e tomar formato nessa publicação. Gratidão a Gilcelene Ferreira, João do Cumbe e Rainara Soares, pelo apoio e pelo abraço a essa causa. Vocês foram maravilhosos. De tão grande importância, resolvi homenageá-los, apresentando aqui as suas biografias. Vocês têm muito valor para a luta do povo quilombola. Muito obrigado.